Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Luciano aqui. Vamos para mais um recap, tá? Dia 18/1, mini índice, né? E contexto e movimentação do preço. Começando aqui pelo gráfico diário, pessoal, a gente tem uma barra careca, né? Essa barra careca ela seria mais interessante para a ideia, né, completa de continuidade se ela fosse, por exemplo, uma barra aqui nessa região de topo, né? E ela viesse, por exemplo, conseguindo muitos fechamentos anteriores, né? Se ela viesse aqui, né, superando vários fechamentos, né? Mas não, ela já é uma movimentação um pouco mais tardia e também, né, ela ainda não tem aqui um bom alinhamento preço-média das médias aqui do gráfico diário. Outro ponto é que ela ainda se encontra aqui acima dessa região de fundo duplo. Um ponto de parada aqui dessa lateralidade, a gente tem um segundo ponto de parada, é onde o preço permaneceu aqui num estado de acumulação e levou a mais um impulso de alta. Por enquanto, ela ainda se encontra aqui em cima. O Brooks tem uma fala sobre esses fechamentos de barra careca que algumas vezes, né, a depender do contexto, ela é a espera dos comprados pelo mercado chegasse, né, nessa região de preço, para eles voltarem a atuar. Então, apesar de hoje, né, ter sido um dia de bastante tendência de baixa, tem ainda a possibilidade, dentro dessa leitura, de que no dia seguinte, né, os comprados passem a participar um pouco mais e os vendidos não tenham tanta participação nessa movimentação. Não é o melhor cenário em relação preço-média no gráfico diário ainda, né, para ter um excelente desenvolvimento de baixa. É uma boa barra, mas é uma boa barra ainda, né, dentro de uma localização de um mercado comprado. Essa região aqui, quanto a toda essa perna de alta, né, que a gente já havia deixado, é a região de 38,2. Aqui é o primeiro nível, né, de pullback. Se vocês voltarem e virem a aula lá, a gente, dentro dessa primeira possibilidade, né, 38,2, ele é onde ele tem a melhor possibilidade, por exemplo, de retorno imediato. 50% ele já volta, né, um tanto quanto mais devagar. 61,8, né, já é a que seria, né, o último nível, né, de suporte aqui dessas movimentações quanto a níveis de fibra. E aí seria uma volta bem mais lenta, tá? Nos 60 minutos, né, o cenário em si, né, é um cenário de baixa, já deu alguns alvos, né? Aqui tem um terceiro alvo que foi atingido, o alvo dessa lateralidade macro, tá? Então, com o rompimento dessa movimentação aqui, ele deu, né, o primeiro, deu o segundo e fechou, né, aqui em cima, né, da região do terceiro alvo. Nos 60 minutos não tem, né, pessoal, possibilidade, por exemplo, de um bom retorno. Se vier, né, numa movimentação de alta, seria realmente um microcanal. Aqui é mercado em modo, né, sempre vendido, isso falando só dos 60 minutos, tá? Ali a gente estava batendo um papo do diário. No diário está no gap de média, né? A gente sabe que o gap de média é uma possibilidade de setup de compra e essa possibilidade de setup de compra muitas vezes ela é lenta, tá? Nem sempre ela desenvolve, né, de maneira imediata. Aqui fica ainda com uma possibilidade o Ed, né? Tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. No dia de hoje, né, ele acabou, né, fazendo aquele bate-papo que a gente fez no dia de ontem, né, que se ele voltasse a MM20, como a gente via já pontuado aqui, era 20 barras, lembra? Aí ele volta para testar a média móvel de 20. Quando ele volta para testar a média móvel de 20, ele faz um setup de venda, né, que seria um M2S. Tá? São duas pernas, né, de retorno à média móvel de 20 pós-tendência. Tá? Então precisa de 20 barras, retorna aqui a MM20, volta, né, e sai com uma barra de impulso aqui e volta, né, para uma boa movimentação. Aqui nos 60 minutos também está bem complicado para movimentação de alta. A gente fala ali da ideia, né, da barra careca e da localização, só que aqui no tempo próximo, né, no tempo gráfico ali mais próximo de operações, a gente também tem que analisar se faz sentido, né, você está tentando buscar algum tipo de movimentação de compra. É o mercado dos vendidos. A gente está numa tendência de baixa, a gente está trabalhando abaixo das médias, tá? Então, é o mercado dos vendidos. O ciclo dos 60 minutos é um ciclo forte, né? Você tem aqui, ó, um microcanal, né, de baixa, você tem aqui 5 barras sem nenhuma correção, aqui teve uma H1, essa H1 ainda falha, né, e aí ela volta com uma movimentação de queda. Tá? Então aqui a gente está só numa H1. O mercado ainda pode lateralizar aqui, fazer uma H2, perde mínima, volta a subir, aí numa H3, quem sabe. Ou, né, só microcanal direto, né, para poder ter algum tipo de reação quanto a esse tipo de mercado. Mais uma vez, né, se torna tendência para que volte, né, para uma possibilidade de lateralidade ou reversão. O mercado vai precisar de quê? Do gap de média, duas barras acima da média móvel de 20, ainda seria um setup de venda, né, exceto se o mercado chegasse nesse gap de média já como microcanal,
aí, né, isso muda um pouco a característica do setup, né, porque o ciclo acaba se sobrepondo, né, acaba ficando mais forte do que o próprio setup, e aí, né, poderia ter um desenvolvimento de alta. Exceto isso, mercado dos vendidos, né, modo sempre vendido, aqui no 60 minutos. No M15, volta de novo a ser tendência, né, mais uma vez a gente teve gap de média. Gap de média, né, gera a possibilidade de que essas regiões de fundo, né, pudessem ser indícios, né, de início de uma lateralidade. Só que aqui, né, dentro daquela mesma ideia que a gente falou, a gente teve um gap de média, e aí o mercado, na hora de descer, né, ele desce extremamente forte. Ele acaba descendo, né, no modo sempre vendido, deixando o mercado no modo sempre vendido. Aí ele desce fazendo um microcanal. Esse microcanal não era tão forte por conta desse rompimento aqui, né, que faltou, tá? O ideal é que as barras sejam todas rompendo. Ele perde um pouco de força, mas ele mantém a ideia de microcanal. E aí, né, aqui na H1, quando teve finalmente a H1, a H1 foi vendida, você teve falha de H1. A premissa de falha de H1 é duas pernas de baixa, tá? Então teve uma, teve duas, assim que ele faz nova mínima, que ele já cumpre, né, a ideia da premissa. Então, quando ele faz o pullback, né, o retorno, ele gera uma possibilidade de venda, talvez em tempos menores ali. Ele testou o topo duplo da lateralidade, tá falando sobre teste. Ele faz nova máxima, faz, e aqui entra, né, aquela ideia de grab ou sweep de liquidez, né? A gente ainda vai bater um papo sobre isso, que é quando o mercado ele testa essas regiões e vai exatamente na direção oposta, tá? E aí desenvolve, né, o mercado no modo de canal estreito, né, pós a H1, e aí mantém, né, a estrutura de canal estreito, né, até o fechamento do dia. Então, você não vê mais do que 3 barras, né, subindo na direção contrária, tá, depois do ciclo em si, para ter algum tipo de mudança de característica. Volta a ser tendência, você já tem de novo aqui abaixo da média móvel de 20, ó, você já tem aqui 31 candles, né? Ele fez aqui um M2S também no M15, né? E para subir aqui também vai precisar de novo, né? Para ter a possibilidade de lateralidade ou reversão, para que aqui possa, né? Ou algo como parecido aqui, né? Ser uma possibilidade de MTR, ele precisa aqui de um gap de média, tá? E aí, por fim, nos 5 minutos, né? Na região de topo duplo, foi interessante a ideia de contagem de barras, né? Aqui na parte da manhã ali, que a gente conversou, né, ali com os assinantes. Aqui você teve uma L1, aqui você teve uma L2. Por que contar barras aqui? Porque aqui é região de topo duplo, tá? Com o dia anterior. E aí os vendidos têm uma primeira tentativa de retomada, uma segunda tentativa de retomada, volta a subir, volta a descer, uma terceira tentativa de retomada. Se os comprados, né, observando que os vendidos não têm força e eles conseguem um rompimento de alta, a gente teria uma falha de H3, seria uma falha de wedge, e aí teria a premissa de duas pernas de alta, aí desenvolveria melhor. Aqui ele deu só o primeiro alvo, né, desse pivô aqui para cima, tá? E parou nessa região de primeiro alvo. Não chegou a abrir em Fab 4, tá, pessoal? Para abrir em Fab 4 ele teria que ter aberto ali acima da M200, e o ideal é que ele tivesse aberto acima da lateralidade toda, né? Tivesse aberto aqui. Ele poderia até fazer um pullback na 200 e voltar a subir, mas ele abre abaixo, né? A 200 também tinha uma certa inclinação aqui, né? Não é muito comum a gente ver dias de Fab 4 com uma inclinação contrária à direção do preço, tá? Se tivesse aberto com gap de alta seria mais fácil, mas não foi. E aí, pós, né, a falha, né, de L3, né, ele falha L3, ele volta a subir, mas sem expressão, né, os comprados não conseguiram ganhar força, e aqui você tem uma boa barra, né, dos vendidos. A primeira boa barra dos vendidos, né, deixa o mercado aqui com um fechamento abaixo das últimas 8 barras, mais ou menos, aqui foi no momento. Aí dá mais uma boa barra de baixa, chega na região de fundo duplo, né, todo fundo duplo tem potencial para ser uma lateralidade, deixa só um doji, a barra seguinte rompe, deixa gap, aí já dava para trabalhar, né, a projeção desses alvos aqui, né, a projeção intraday, né, a princípio dessa movimentação. Aí aqui ele deu primeiro alvo, deu o segundo alvo, deu o terceiro alvo, né? Aqui foi uma movimentação já mais rápida. E aí só teve uma correção aqui, que você teve uma H1, depois aqui você teve uma H2, aqui você teve uma H3. H3 seria falha de wedge, teria a premissa, né, de duas pernas de baixa aqui nos 5 minutos também. Dando continuidade, né, na movimentação do preço, pós aquele rompimento, né, de alvos, né, intraday, aí ele rompe esse outro pivô aqui. Esse outro pivô aqui foi mais interessante a confirmação dele no 15 minutos, porque envolve muitas barras. E aí aqui ele tem o primeiro alvo, né, e aqui, né, ele tem o segundo alvo aqui no final do dia, tá, dessa movimentação. Então a gente tem um fechamento do preço em cima de uma região de alvos, né, que geralmente
também pode nos levar a ter algum tipo de pullback, né? A gente está em cima de uma região de alfa, fecha, né, numa movimentação de barra careca. Aqui a gente tem, né, forte impulso de baixa. Quando a gente tem fortes impulsos de baixa, você vê um canal de alta, né, no geral, um canal de alta, você pensa que na ideia, né, de que seja uma bandeira de baixa. Aqui também é uma possibilidade de setup conhecido, né, que você tem uma, tem duas, tem três puxadas com topo duplo. O edge com topo duplo ainda é um cenário vendedor, que ainda apresenta ainda o retorno, né, para essa região de alvo que ele veio dar só no final do dia. Beleza? Então, para o dia de hoje era isso. Valeu, se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, abraço e até mais.